Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus, onde hoje nós vamos aprender um tema muito importante que é Mulher, não limite a Deus. É um livro da Bispa Cristel Tadeu do nosso ministério que fala um pouco sobre mulher, sobre a vida aí, tanto dentro de casa, familiar, a vida como esposa, a vida como serva. Por isso, você que é mulher, entre em contato lá no nosso site, Curiacos Editora. Veja lá este livro que você certamente vai gostar e vai transformar a sua vida. Para você que é homem, fique também no nosso programa para você aprender alguns conselhos e entender como é que essa grande incógnita da mulher funciona. Não é tão difícil assim, é tão fácil, não é? Temos aqui uma pastora convidada que nos vai falar um pouco sobre esse tema, a pastora Regiane Oliveira, que vai falar um pouco sobre a importância de nós, mulheres, enraizarmos a nossa vida na rocha. Por isso, fique até o final do nosso programa e não perca esses grandes segredos. Nós também, ao longo de todo o programa, vamos ter disponível os contatos que passam em rodapé para você fazer o seu pedido de oração, que no final a pastora convidada vai orar por você e certamente você vai ter a sua vida transformada. Lembrando a todos também que todos os nossos programas nós aprendemos sobre ferramentas de evangelização, que nos ajudam a falar de Jesus. Sabia que a Bíblia diz para nós irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E mesmo dentro da sua casa você pode pregar o Evangelho, você pode anunciar as boas novas. Por isso, fique aí para você descobrir qual é a ferramenta de evangelização do programa de hoje. Então vamos agora ver as ferramentas de evangelização. O nosso ministério ele está em mais de 40 países e sabe que é importante nós termos isso como base, né? Que a maior igreja que nós temos é a igreja online. Afinal, a igreja online está por toda parte do mundo. Nós estamos num país e somos de um país muito grande. Se você quiser pregar o evangelho, tudo bem, fala aí a sua volta, mas imagina só você viajar o país todo para falar de Jesus. E nós conseguimos fazer isso é possível através da igreja online, através da nossa TV Maná Brasil, que nos ajuda, onde quer que nós estejamos, o estado que nós estejamos, abranger a maior parte de pessoas, o maior número de pessoas, para que essas pessoas conheçam Jesus, para que essas pessoas conheçam a palavra de Deus. Sabe que a nossa TV Maná Brasil tem programação 24 horas especial para você, para cada vez mais você possa conhecer a verdade e a verdade possa te libertar de todo o mal. Deus nos ajuda, Deus nos dá ferramentas, Deus nos dá cada vez mais materiais para que nós possamos evangelizar. É a nossa chamada, é aquilo que nós temos que fazer aqui nessa terra, falar de Jesus a todo mundo. Por isso, aproveite a Igreja Online, você pode acessar o site igrejaonline.com, como também você pode, através aqui da TV Maná Brasil, conferir as várias programações que nós temos para você. Também temos um canal no YouTube, TV Maná Brasil, onde você lá consegue rever todos os nossos programas, os convidados que aqui passaram e pode ir lá dar até a sua mensagem lá nos comentários, dê lá o seu joinha e sabe, cada vez mais nós temos o nosso objetivo de alcançar mais vidas, alcançar mais almas e o nosso objetivo principal, transformar a vida e é que você tenha realmente um encontro com Deus. Este é o nosso desejo e é algo que vai no nosso coração e acreditamos que esses 60 minutos vai fazer isso hoje. Vai ser sementes que vão ser lançadas no seu coração e vai dar fruto. Então essa é a ferramenta de evangelização e não perca. Nós agora vamos para o nosso momento musical e já voltamos. Zezinho joga ao berlinde, é muito jovem para pensar em Deus. E quando na faculdade, inteligente demais para pensar em Deus. Mais tarde com namorada, feliz demais para pensar em Deus. Às tantas da madrugada, divertido demais para pensar em Deus. Pra lá não seja tarde.
dele somos todos iguais, porque ele nos fez com poder para tomar decisões. Casado e já com família, está ocupado demais para pensar em Deus. Tudo corre bem na vida, é presunçoso demais para pensar em Deus. E ao chegar no trabalho, está tão cansado que não pensa em Deus. Com os negócios em baixo, está aflito demais para pensar em Deus. Vê lá, não seja tarde demais, queres deixar Deus para depois. Aos olhos dele somos todos iguais, porque ele nos fez com poder para tomar decisões. Vê lá, não seja tarde demais, queres deixar Deus para depois. Aos olhos dele somos todos iguais, porque ele nos fez com poder para tomar decisões. Na cama de um hospital, velho demais para pensar em Deus. No seu próprio funeral, é tarde demais para pensar em Deus. No programa de hoje, nós estamos aí nesse separador que é sobre família. Todos nós somos filhas da mãe. É filha da mãe? Sempre. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Sabe que aqui você é muito bem tratada. Eu sempre sou. Já começamos bem. Muito bom ter aqui a pastora Regiane conosco, que vai falar um pouco sobre família, não é? É uma brincadeira, mas é verdade, todo mundo é filha da mãe. É, todos nós somos filhos, né? De uma mãe e de um pai. mãe. Ainda que você não queira, você é filha da mãe. Mesmo que às vezes é uma conotação horrível, né? Mas É, mas é verdade, nós somos mesmo. E graças a Deus por isso que nós temos as famílias, que Deus criou as famílias. E Ele criou, e não é à toa, e não é para ser um peso. Ele criou para ser algo bom. E às vezes quando a gente pensa assim, mas a minha família não é algo bom. Então, se calhar, não é bem uma família. A gente tem precisa qualquer coisa ali. Botar cada papel ali no seu lugar, cada pessoa no seu lugar, para a gente voltar a ter uma família, né? E é da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a família é um projeto de Deus, não é? Nós vemos que quem construiu a família foi Deus, é mesmo um plano desde o início que Deus criou para que o homem não andasse sozinho, fez lá uma ajudadora para que ambos vivessem lá uma vida, deixasse pai, mãe, tudo, para construir ambos a sua vida, né? Hoje nós vamos falar um tema que está baseado no livro Mulher Não Limite a Deus, mas não é só para mulheres. É para que realmente os homens que aqui estiverem acompanhando nosso programa também são bem-vindos, não é? Para aprender, para também aprender sobre isso. E vamos falar um tema que atinge muitas mulheres brasileiras, que é um tema ali muito... Por vezes nós pensamos, mas já está ultrapassado. Não, você vai lá, entra dentro de uma igreja, a maior parte, por vezes, são mulheres que estão ali sem as suas famílias, sem o seu marido, porque o marido está no casa, ou está em casa, ou está no carro lá fora, esperando acabar a reunião para poder ir embora. E já nos deparamos com várias situações dessas, mesmo nas nossas igrejas. Mas nada é impossível para Deus. O que nós não podemos aceitar é ficar sempre ali. Meu marido não vai mesmo querer saber de Jesus, não quer mesmo saber de nada. E hoje o tema que nós vamos aprender é o marido não salvo. O que é que nós fazemos para aquelas mulheres que estão nos acompanhando e o marido ainda não vai à igreja ou não acredita em Deus? Tem que se divorciar, tem que jogar ele ali e fugir? Não é? E é isso. E assim, e mesmo dentro desse tema nós temos muitas variantes, né? Sim. Nós vamos abordar um pouco dessas variantes.
e talvez você em casa que esteja assistindo pode estar se encaixando em uma dessas. Mas acho que ainda antes da gente falar diretamente às mulheres casadas, que o marido, que está buscando pela salvação do marido, a gente ainda pode voltar um pouco antes para você que é mulher, que já é cristã, saber tomar boas decisões. Sim. Né? E a gente tem que tomar cuidado, que é o tal famoso namoro evangelístico, né? Eu vou ficar com ele porque depois ele vai vir. E a verdade é que a gente tem que só ter ideia do tipo da pessoa que nós vamos nos relacionar. A gente nunca pode esquecer que um casamento, um relacionamento é para a vida toda. A gente nunca pode viver a nossa vida experimentando, né? Tipo, sem pensar que, não, vou fazer o teste e depois logo a gente vê se dá ou não. Quando a gente decide por alguém, aquela pessoa é para a vida toda. Não é que daqui a pouco, se não der certo, a gente separa. A gente não pode já entrar num relacionamento pensando nisso. E sim, óbvio, o relacionamento são duas partes. Mas espera lá. É você que escolheu a outra parte. Então você tem que fazer boas escolhas para que não tenha esse perigo de lá na frente, não é bem isso que eu quero e tudo. Então, julgo desigual. É um assunto muito delicado, é um assunto muito complicado. Porque existem muitas pessoas diferentes, caráteres diferentes e às vezes tem homens que ali naquele início fala que vai, até acompanha uma vez ou outra, mas porque tá querendo ganhar, né, a pessoa. Conquistar. E depois não vai querer saber de nada disso. Então, aí é que você já tem que tomar decisão. Então, quando normalmente eu falo com mulheres sobre esse tema, né, que vêm falar, meu marido não deixa e tudo, e a primeira pergunta que eu faço é, quando você casou, você já sabia da verdade? Porque, sabe, se você casa já sabendo da verdade, foi uma decisão que você tomou consciente. Eu sou cristã, casei com um homem que não é cristão, e agora eu estou sofrendo porque ele não quer ir na igreja ou porque ele não quer que eu vá à igreja, mas quando casou já sabia, você já sabia dessa verdade. Então, é um outro tipo de aconselhamento que nós damos, porque é uma decisão que você tomou consciente, agora você não vai voltar atrás. É igual quando você compra roupa, tem aquelas pessoas que gostam de comprar roupa direto de fábrica, sabe aqueles lotes que saíram com defeito? E você vai comprar mais barato porque tem defeito. Você já está comprando sabendo que está com defeito. E depois, quando chega com defeito, mas não era bem isso que eu queria. Não, você já comprou sabendo que tinha defeito. Basicamente é isso. E sim, então quando eu estou falando com mulheres para aconselhar sobre esse assunto, uma das primeiras perguntas é isso. Quando você casou, você já sabia a verdade? E decidiu. Então pronto, agora Deus ele é capaz de mudar todas as coisas. Sim. E agora você vai ter que fazer essa batalha, você vai ter que fazer essa luta. Atenção, existem homens que mudam sim depois que casam. Que eram uma coisa, conseguem passar bem pela fase do namoro, mas depois quando casam se transforma totalmente. A gente conhece aqueles casos de homens que, por exemplo, ficam agressivos depois que casam. E sim, nós não estamos falando sobre esses casos específicos, estamos falando apenas daquelas mulheres que querem que seu marido vá à igreja com elas e eles não querem ir. E nós vamos por esse primeiro caminho. Quando você casou, você já sabia? Então, você que ainda vai casar, olhos bem abertos, né? A gente fala muito sobre isso. Você precisa saber o que você quer. Você quer uma pessoa que seja teu companheiro, que vai em todos os lugares com você? Se ele não vai à igreja namorando, quem diz que ele vai ir depois de casado? Se esse é um ponto para você, então isso também tem que ser um ponto na escolha. E tem que se mudar, não é isso que nós vamos aprender no programa de hoje, para que as pessoas possam usar melhor isso e fazer melhor essas coisas para conseguir vencer cada vez mais, né? Nós vamos agora fazer uma pausa aqui na nossa conversa, vamos já para o nosso momento musical, olha, e já voltamos. Seu futuro está em branco, um sonho, um alvo alcançar. Não é o sucesso ou fracasso que diz se consegues ou não consegues, chega lá. Tens de limpar as imagens erradas da tela do seu coração. Escreva o seu futuro que quer escolher, confessa os alvos e vais ter. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva o seu futuro.
futuro está em branco, um sonho, um alvo a alcançar. Não é o sucesso ou fracasso que diz se consegues ou não consegues, chega lá. Tens de limpar as imagens erradas na tela do seu coração. Escreva o seu futuro, o que quer escolher. Fala em existência e vais ter. Escreva seu futuro. Tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro. Não desista, vai acontecer. Escreva seu futuro. Tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro. Não desista, vai acontecer. Olha, escreva o seu futuro e tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos falando, não é? Sobre a mulher escrever bem o seu futuro e tomar as decisões certas antes de casar. Porque se nós tomamos conscientemente acreditando, olha, já era assim, na esperança de que um dia vai mudar. É claro que Deus pode transformar, não é? Mas nós podemos evitar certas coisas, certos sofrimentos da nossa vida, não é? Sim, e quando você trata o seu casamento como é pro resto da vida, você Já sabe começa que a pensar. essa virada de chave de o casamento é pro resto da vida soluciona muitas coisas, muitos problemas de casamento. Esse não é o tema de hoje. Um dia a gente pode voltar para falar sobre isso, mas eu vivo falando isso em qualquer coisa de mulher que tem, eu falo. Porque, tipo, às vezes a gente se prende a probleminhas pequenos e quando você para pensar, eu vou conseguir viver com este problema para o resto da minha vida? Ou eu vou passar o resto da vida implicando com isso, ou eu apenas aceito e vivo a minha vida feliz. Às vezes a gente precisa decidir, vou ter razão ou vou ser feliz. Meu marido fala que eu falo muito isso, mas é verdade. Tem hora que a gente tem que tomar uma decisão na vida. Eu vou ter razão ou eu vou ser feliz? Vou ficar ali implicando com aquilo pro resto da vida, porque é pro resto da vida. Já parou pra pensar nisso? A Tati, não sei se vocês sabem, ela está para tomar uma decisão para o resto da vida. Porque até o sim ainda até é uma decisão, né? Pois ainda não. Ainda há chance. Ainda há chance ali. Mas não é, quando você para pensar, é pro resto da vida. Eu consigo conviver com O buraco isso. é mais embaixo, né? Exato. Às vezes é uma coisinha pequena, mas será que eu consigo conviver com isso pro resto da vida? Então, seja no namoro, seja depois de casado. Então, você vai conviver... Você não pode acreditar que, depois de casar, ele vai para a igreja. Você vai conseguir conviver com isso pro resto da vida? Ou isso é algo muito importante para você que esqueci agora a palavra, que é uma coisa, é um limite, tipo, inviolável, né? É o meu limite indispensável, tipo, não é negociável. Mas aí depois que casa, aí vira um problema. Mas... também há aqueles casos em que as mulheres tomaram essa decisão, elas também ainda não eram salvas. E depois encontraram a verdade. Então, existem muitos pontos aqui que a gente precisa levantar, né? Por exemplo, é um marido que só não quer ir à igreja, mas não liga que você vai? Sim. É um marido que não quer que você vá à igreja, que implica, que te proíbe. Ou que não acredita. Não, exato. Ainda tem um outro ponto ainda, né? Que ele não vai à sua igreja, mas ele é de outra. Ou ele é de outra religião. A gente tem que falar sobre isso. Que existe, não é? É real nas vidas mais comum do que a gente possa imaginar, não é? Exato. As pessoas pensam, mas no Brasil o índice do cristianismo é muito alto, por isso não tem outras religiões, ou não tem dentro desse grupo de cristianismo, não tem igrejas que por vezes não pregam a verdade, porque existe. E nós vemos na Bíblia que vai se levantar muito disso. E se nós não conhecermos a palavra, como é que nós vamos saber se é de Deus ou não? Exato. E a gente está falando que tem muitas coisas que acabam por ser princípios. Então você está dizendo que pessoas de religiões diferentes não podem estar juntos? A gente não está falando de time de futebol, sabe? A gente não está falando de política. A gente está falando de quem gosta de doce e quem gosta de carne. A gente não está falando de vegano e carnívoro. A gente está falando de princípios.
tem religiões... Estilo de vida. né? Estilo de vida. Tem religiões que são muito contrastantes e até, às vezes, são opostas na forma de pensar, de decidir coisas. Entende? E a gente está falando que quando é para o resto da vida, vai ter decisões que precisam ser tomadas em conjuntos. Em conjunto. Ou seja, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Não vai dar certo. Ou seja, na verdade, é uma vida de brigas. Que sempre que vai para aquele tema, vai gerar discussão. Então, é isso que você quer pro resto da sua vida? Entende? Ah, não, mas eu tô crente que ele vai pra minha religião. E ele tá crente que você vai pra dele. E aí? Vai viver assim pro resto da vida? E os filhos depois? Vão pra onde? Entende? Outra questão, vai ser batizado, vai ser circuncidado, vai ser apresentado, vai ser... Entende? São decisões que vão ter que ser tomadas um dia. Então, isso tudo tem que ser levado. E quando a gente fala disso, principalmente da religião, a religião não é só um adorno que você tem, é o que vai reger o teu estilo de vida, né? Então, são decisões que precisam ser levadas em consideração. Mas e agora? Já tô casada. Já escolhi, já tô. E aí, o que eu faço da minha vida, né? Que eu acho que essa que é a pergunta, a pergunta premium, né? A primeira coisa que a gente precisa acreditar, a gente que é cristão, é que Deus, ele tem poder para mudar. Deus, ele muda situações. Então, a primeira coisa que nós temos que basear a nossa fé é isso. Exercitar o nosso braço da fé sobre esse assunto. Deus, ele é capaz de mudar. Depois, a gente vai entrar em vários méritos. Não é porque a pessoa não vai à igreja que ele não seja uma boa pessoa. Que ele não seja um bom homem, que ele não seja um bom marido, que ele não seja um bom pai. Talvez só falta ali uma peça que você gostaria muito que ele tivesse, né? Que é Jesus na vida dele. Mas ele é um bom marido, te deixa ir à igreja, não é um assunto que cause, né? Ali na família. Então, mantenha fé, continue orando, lance sementes de salvação, aproveita eventos. Porque um marido também, quando ama a sua esposa, ele vai fazer coisas em conjunto, né? Às vezes não é um problema ele ir com você num evento. Talvez ele não quer ir na igreja, mas se calhar se for, né, um show, um concerto, um show, uma coisa assim... Um churrasco. Um futebol da igreja, se calhar ele já vai, não é? Então use dessas ferramentas. Olha, coloca lá uma série da igreja para assistir junto, né? Quando a gente está falando desses casos. Então, use das ferramentas que você tem. Não seja aquela mulher chata, né? Que só fala da igreja. No livro também fala, né? Um pouco sobre a mulher ser sábia. Aí você é aquela lá que entra dentro da igreja, dorme dentro da igreja, tá lá... Só quer saber de servir a Deus e não lembra da casa. E você precisa ter essa sabedoria, porque a primeira chamada de qualquer mulher é a sua família. O seu servir a Deus ainda vem depois da sua família. E o que eu quero dizer com isso? O que adianta você estar socado o dia todo dentro da igreja, trazendo um mau testemunho para o seu marido que ainda não vai à igreja, né? É diferente quando os dois são da igreja. Os dois estão no mesmo alvo, no mesmo propósito, na mesma chamada. No mesmo ambiente. Mas se ele ainda não vai, isso pode até ser estranho. Minha mulher não sai da igreja, então eu vou ir para a igreja para quê? Para ainda ela ficar mais enfiada lá, né? Então, vai essa sabedoria também, não é? Esse balanço, né, da vida. Ou por vezes não tem um bom testemunho em casa. O marido, por vezes, não quer saber de Deus ou não quer ir para a igreja pelo testemunho que recebe dentro de casa da mulher ou da esposa, não é? E faz diferença. O testemunho não é só dentro da igreja, servir a Deus também não é só dentro da igreja. Eu tenho que servir a Deus também fora, não é? Com o meu testemunho, com a minha vida, com a minha submissão, que é importante. Ai, não vou te obedecer porque você não tem Deus. E também tem essa linha, né? Até que ponto eu obedeço meu marido? Até que ponto eu posso desobedecer o meu marido por causa da igreja? Eu não vou me submeter a ele porque ele está me proibindo de ir à igreja. E isso também é um ponto muito importante para as mulheres, não é? Exato. E aí voltamos à importância de escolher bem. Porque quando a Bíblia fala sobre a submissão da mulher, hoje em dia essa palavra é deturpada, né? Submissão, você pensa logo no escravo, em que o servo faz o que quiser com ele e ele tem que ficar quietinho e o famoso cala e come, né? Que costumam falar. Mas submissão não tem nada a ver com isso. Submissão tem a ver com os dois estão remando para o mesmo lado. Imagina que o casamento é um grande barco, em que os dois precisam remar para o mesmo lado. E a partir do momento que há divergências, tem que ter um que dá a voz final, que fala, não, vamos fazer assim. Mas quando a gente está dentro de um ambiente saudável, em que
um tá vivendo para fazer o outro feliz. A mulher faz o marido feliz, o marido faz a esposa feliz, a submissão é o mais fácil. Porque se o marido tá querendo fazer a mulher feliz, é fácil eu me submeter, porque eu sei que as decisões dele é sempre pro meu bem, né? Pro bem da família, pensando no melhor pra família, não no bem dele, no melhor pra ele. Então, a submissão fica fácil assim. A submissão nada mais é do que eu vivo a minha vida e deixo ele tomar as decisões mais difíceis, né? E ele, querendo, me amando, vai tomar a melhor decisão pensando no meu melhor, no meu bem, né? E assim é que flui o casamento perfeito. E isso pode ser com Deus ou sem Deus. Porque a gente está falando que, mesmo que um homem não seja da igreja, mas ele ama a sua esposa, ele vai querer tomar a melhor decisão para o bem dela. Isso é uma coisa base de caráter, que não tem a ver com ter Deus ou não, certo? Então, quando você não consegue se submeter ao seu marido, quando você não consegue confiar nas decisões dele, aí já é uma falha que é independente se tem Deus ou não. É uma falha ali na comunicação do casal. É uma falha ali nas prioridades do casal. É uma falha ali no que é o verdadeiro casamento, que é um amar o outro, né? E fazer o outro feliz. Então, às vezes, a diferença é que dentro da igreja, a gente tem esses ensinamentos. Dentro da igreja, a pessoa também está cheia do Espírito Santo. Então, ela consegue ter melhor discernimento sobre isso. Mas eu também posso estar dentro da igreja e não ter isso. Porque eu posso estar dentro da igreja só porque sim. Então, mulher, você precisa ser sábia. Você precisa passar a responsabilidade certa para o seu marido. Porque tem mulheres que também não deixam o marido ser homem. Já viu isso? Não deixam. Mesmo dentro da igreja. Tem mulheres que não deixam o marido ser o cabeça. Não deixam o marido assumir a responsabilidade de ser homem. Por quê? Porque talvez elas já foram muito autossuficientes, elas já sabem, já têm uma vida, elas já sabem ingerir aquilo e não deixa o homem ser homem, né? E aí vai, você que escolheu. Se você não consegue confiar nas decisões dele, mas foi você que escolheu. Você já escolheu um homem que você não confia na decisão dele? O que a gente faz? Não é verdade? Então, o resumo da ópera, né? Deus, ele é poderoso para mudar situações. Uma família só é uma família quando cada um está exercendo o seu papel, a plenitude do seu papel. E quando ambos estão trabalhando pelo bem da família, remando o barco para o mesmo lado e usando o verdadeiro amor, que é eu faço ele feliz, eu faço ele feliz e ele faz ela feliz, Jesus acaba sendo ali só a peça principal que une tudo. Então você talvez está me assistindo e está falando, mas eu não estou nesse tipo de casamento. Meu marido não vai à igreja, ele é super egoísta, ele não sabe tomar decisões, e agora? O que eu faço? Então, a primeira coisa é, Deus, ele é poderoso para mudar situações. Você vai ter que continuar orando, é uma caminhada da fé. E às vezes não é fácil. Mas, acima de tudo, nessa hora, você precisa ter sabedoria. É saber gerir a tua vida com Deus e saber ajudar, evangelizar, digamos assim, o teu marido sem ser chata, né? Através das suas atitudes. Conseguir que ele conheça essa verdade. Eu me submeto a Deus. A Bíblia fala, né? Submeto-me a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Submeter a Deus, submeter ao marido, até onde isso é uma linha tênue, né? É saber agir com sabedoria, sabe? Eu conheço uma senhora que o marido dela, ele não vai à igreja, ela é pastora, o marido dela não vai à igreja, mas é isso, ele não liga que ela vai, ele só não quer ir, porque ele é um cara muito caseiro, sabe? Ele não quer sair de casa para ir na igreja. Mas ele é um homem de princípios, ele é um homem como deve ser, só não vai à igreja. E eu vejo muita sabedoria nela, porque ela, sempre que tem a oportunidade, ela conta, as bênçãos que acontecem com ela conta ao marido como um testemunho, olha, foi Deus que fez isso na nossa vida e tudo. Mas ela não estica a corda, sabe? Ela vai à igreja, mas faz de tudo para estar sempre lá na hora do almoço, né? As nossas reuniões são de manhã, então a reunião termina ali por volta do meio-dia, eles almoçam por volta da 1, então ela sempre faz de tudo para não se esticar, para estar ali para almoçar com ele. Quando tem eventos de sábado,
ela fala, olha, eu vou ter um evento esse sábado, mas no próximo a gente vai fazer uma coisa junto. Entende? Ela age ali com sabedoria para mostrar... Ou seja, é quase como se fosse uma outra atividade que você tem que o seu marido não faz parte, sabe? Às vezes, atividade do trabalho. Nem sempre o seu marido vai estar com você em todas as atividades do seu trabalho, mas você gere aquilo de uma forma... Saudável. Então, acima de tudo, essa é a sabedoria, sabe? Agora... Imagina que é um marido que realmente te proíba, que não quer que você vá à igreja. Você vai continuar firme na sua chamada, na sua fé, mas sim, existe um momento em que decisões precisam ser tomadas. Né? Mas, acima de tudo, você nunca pode se esquecer que é o teu caráter, ou seja, o teu testemunho é que vai poder mudar a visão do teu marido sobre aquela situação. E, às vezes, são lutas de anos. Mas... Agora a escolha já está feita, né? Existe um caso muito conhecido de uma mulher que foram 20 anos de luta, mas ela conseguiu. E às vezes é isso, você já veio de um mundo que você não sabia dessa verdade, você conheceu a verdade e assim como você conheceu a verdade e ela te libertou, você pode ser a peça salvadora, e a Bíblia fala sobre isso, né? Que a mulher santa santifica o seu marido, que a mulher sábia salva a tua casa inteira. Então, é agir com uma sabedoria, guiando ali, e a partir do momento que você se mantém firme na tua fé, você também traça uma linha, né? E o teu marido fala, eu não quero que você vá à igreja, mas eu posso não ir à igreja, mas a minha fé continua aqui. Eu continuo servindo a Deus, entende? E há várias formas de você continuar servindo a Deus e você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida e ainda estar ali em comunhão, digamos assim, com o teu marido. Sem presente no lar. Presente no lar, exatamente. Que ele também vai olhar para isso. Às vezes não tem a figura dentro da igreja, mas tem a figura dentro de casa que faz diferença. Outro capítulo que também esse livro fala é sobre o poder da alegria. E essa alegria que nós aprendemos na igreja é a alegria do Senhor. Que mesmo em tempos difíceis, a mulher tem que ter a sua vida construída na rocha, sua chamada na rocha. A pastora estava falando que mesmo em meio de um problema, tem que eles permanecer firme com a sua fé, servindo a Deus. E quão importante também é ter essa alegria do Senhor, essa força que não vem de nós, mas é uma força que vem de Deus, não é? É importante, não é? Essa alegria, esse algo que não vem, não está uma expectativa em cima do marido, dos filhos, mas é uma expectativa que é uma fé que vem de Deus. Exatamente. Uma força que vem de Deus, algo que Deus vai suprir. Um casamento não é para o marido suprir 100% aquilo que a mulher precisa, porque tem coisas que só Deus pode suprir. E é isso importante a mulher entender, não é? E isso é importante todo ser humano entender. Seja mulher, seja homem, criança, jovem, que nós fomos feitos como um quebra-cabeça, que sempre falta uma peça. Dá uma coisa quando você vê, sabe quando você monta o quebra-cabeça e tipo, ei, tá faltando uma peça. Né? Dá aquela coisa, tá incompleto. Mas Deus fez isso de propósito, porque essa peça que falta é Jesus. A gente só é completo. Ainda recentemente teve um documentário de uma cantora famosa que ela diz isso. E eu fiquei mesmo tipo... Olha como que as coisas são, né? E ela diz isso, eu conquistei fortuna, eu conquistei fama, eu conquistei riqueza. E hoje parece que eu sou menos feliz do que antes quando eu era pobre. Porque parece que sempre falta alguma coisa. Ela diz exatamente essas palavras. Parece que sempre falta alguma coisa. Só que daí as pessoas vão procurar o quê? Vão procurar subir montanha, vão procurar na meditação, vão procurar... Sabe o que isso significa? É quase como se você estivesse querendo encontrar aquela peça que falta dentro da caixa onde estavam as peças. Se a peça não está lá, não adianta procurar dentro da caixa, a peça não está lá. Aonde que está a peça? Está em outro lugar. Então, a peça que falta é Jesus, sabe? E só quando nós temos essa peça que falta no lugar certo, colocado dentro da gente, que é no pilar certo, é que a gente consegue viver essa verdadeira alegria. Que mesmo perante o problema difícil, mesmo perante a situação, você está alegre, você está feliz. A Bíblia fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Se Deus, que cuida da erva, que cresce, logo alguém pisa, é queimada. Se Deus cuida das aves, que elas não precisam se preocupar onde dormem, elas não precisam se preocupar com o que comem, vestem roupas quentinhas no frio, não passam calor no verão. Se Deus se preocupa com isso, não vai se preocupar com nós, que somos seus filhos, a obra-prima, a obra preciosa dele.
Então, quando a gente tem essa fé, essa confiança, que só quando a gente tem Jesus dentro de nós, a gente consegue fazer, crescer e ter, nós somos pessoas mais felizes. E a verdade é que a alegria, a felicidade, ela é... Qual que é a palavra? Contagiante, não? Ela irradia, ela contamina quem está do seu lado, sabe? E uma mulher feliz, ela contamina a casa inteira. Assim como a mulher chata, ranhenta, a mulher que só vê o lado ruim das coisas também. Você sabe que reclamar é um vício. Você começa a reclamar, você começa a viver com pessoas que reclamam, é um vício. Você também começa a reclamar. E reclamar nada mais é do que você sempre ver o copo meio vazio. Reclamar nada mais é. Você pode viver a sua vida como se nada fosse um milagre e você pode viver a sua vida como se tudo fosse um milagre. E o reclamar é exatamente isso. Você vai viver a sua vida como se nada fosse um milagre. Tudo tá ruim. Nada é como teria que ser. Tudo pode melhorar, sabe? E a verdadeira felicidade é eu ver Deus nas pequenas coisas. É ver tudo como se fosse um milagre. É eu ver o copo meio cheio. Tá ruim, mas tá bom. Podia tá pior. Sabe? Quando você muda o chip pra esse lado, de que tipo, olha, é isso. Talvez esse momento não tá ruim, não tá bom, mas é isso, né? Podia tá pior. Não é verdade? Você já parou pra pensar nisso? Faz sentido. Tem gente que tá reclamando com barriga cheia. Muito pior. Tem gente que tá reclamando bem melhor que você. Então, o que decide se eu vou reclamar ou não? Felicidade está nisso, está em eu ver Deus nas pequenas coisas, está em eu ser feliz com aquilo que eu tenho. Felicidade está em eu ser alegre com as coisas que Deus me dá e ser feliz por aquilo que eu tenho. E para você pode parecer pouco, para outro pode ser inveja aquilo que você tem. Não é verdade? É nós termos, é o que está escrito em Pai Nosso, né? Sermos felizes com o pão nosso de cada dia, sermos gratos, porque a gratidão é um espírito. Também, assim como reclamar é um hábito, gratidão também é um hábito. É um espírito que nós temos que desenvolver, decidir ter na nossa vida, no nosso casamento. Eu tenho uma família feliz, eu tenho uma família abençoada. E é isso o desejo de Deus, que todos nós tenhamos uma família feliz, porque a família é um projeto de Deus. A família foi criada por Deus para que nós possamos viver aqui na terra um pedaço do céu, não é porque possamos ser felizes de acordo com a vontade de Deus, e isso é o que Deus tem reservado para cada um de nós. Nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, mas ainda você vai a tempo de fazer o seu pedido de oração, porque a pastora Regiane vai orar por você, vai orar, nós já estamos recebendo vários pedidos de oração, então não perca tempo, faça o seu pedido de oração pela sua família, pelos seus assuntos, nós vamos orar, declarar a bênção na sua vida e certamente Deus vai abençoar. Nós agora vamos para o nosso momento musical e já voltamos. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Muita gente até diz que sua vida não vai para frente, mas tu não dás ouvidos porque acreditas em Deus. Os problemas virão, mas fica firme, firme em Jesus. Acredita que tudo vai mudar pra melhor e tudo mudará. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Unidos somos em Cristo e juntos andamos com Deus. Esforça-te, tem bom ânimo,
Jesus é a solução. Não pares, vai sempre em frente. Acredita que tudo vai mudar. Andando sempre com Cristo, tudo vai melhorar. Vai mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Chega o momento da nossa história de fé, onde nós vamos encher o nosso coração ainda mais de fé, não é? Com uma história que está baseada na Bíblia. Não é, pastora, que veio preparada para compartilhar conosco? Sempre, né? E a Bíblia, ela nos conta mesmo sempre muitas histórias de mulheres, de pessoas que venceram. E a verdade é que é uma receita de bolo. Se a gente fizer igual, dá certo. E às vezes, nas histórias de fé, a gente precisa descobrir qual foi o elemento-chave, né? E esse elemento a gente aplica nessa vida. A Bíblia nos conta várias histórias de muitas mulheres. Quando a gente conta a história, por exemplo, de Ruth, eu não sei se você já teve essa oportunidade. Ruth, ela era uma pessoa que ela não era judia, ela não era do povo de Israel. Ela era de outro povo. Ela casou com uma pessoa que era do povo de Israel, que acreditava no nosso Deus, no Deus verdadeiro. Só que veio uma fase ruim, né, na terra, e o sogro morreu, o marido dela morreu, o cunhado morreu, todos os homens da família morreram. Naquela altura, as mulheres, as mulheres viúvas era um grande problema, né? Porque as mulheres viúvas, na altura, elas eram sustentadas por outras pessoas. Então, Ruth tinha sua sogra, que era Noemi, né? E elas decidem, então, olha, morreram todos, vamos embora. Porque daí elas já não tinham mais as terras, a família, os homens morreram, elas já não tinham direito a nada. Foram embora e elas decidiram ir lá ter com Boaz, né, que era da família, né, ali um primo, um parente. Foram lá para ser sustentadas por ele. Só que Noemi voltou para a família dela. E Ruth, ela tomou uma decisão muito importante. Ela foi até a sogra dela e falou: sogra, eu vou com você, porque agora o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela não era daquele povo, ela não precisava servir aquele Deus, mas ela decidiu, ela tomou uma atitude. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o teu Deus, os teus costumes são os meus costumes. E elas foram lá para a terra de Boaz, para Boaz. Acontece que o Boaz se apaixonou pela Ruth, porque ela devia ser um pitelzinho. Ela estava trabalhando ali, né, na colheita. Ele olhou e, que belezinha, casou com ela. E ela entrou para a genealogia de Jesus. Ela é a única mulher citada na genealogia de Jesus, sabia disso? Quando lá em Mateus fala, Adão gerou não sei quem, que gerou não sei quem, é só um monte de nome de homens, né? Não sei quantas gerações. E quando chega, e Boaz, que foi casado com Ruth, gerou, ou seja, Ruth, que nem era para ser de Israel, entrou para a genealogia do Filho de Deus. Né? Deus honrou mesmo aquela mulher, porque ela tomou uma decisão. Deus honra as nossas decisões, quando a gente toma uma decisão com fé. Quando a gente toma uma decisão colocando Deus em primeiro lugar, Deus honra essa nossa atitude. Porque das duas noras, né? A Noemi tinha duas noras, né? Que eram casadas com os filhos. Das duas noras, uma voltou para sua família. Mas a outra viu um diferencial. Ela falou, não, eu quero servir esse Deus. O seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. E quando a gente toma isso para nós, Deus muda situações. Então, para você, mulher, que tem o seu marido que não é cristão, e eu não sei qual é a situação que você tem passado por isso, toma uma decisão, sabe? Toma uma decisão. Decida fazer o teu estilo de vida de acordo com a palavra de Deus.
Porque Deus, ele vai pegar na sua decisão e vai ser fiel a você. E vai mudar a situação. E vai fazer você reinar e ter algo muito melhor do que aquilo que você pensa, do que você imagina. Porque é isso que ele promete, então com certeza é isso que ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus é fiel, né? Ele não falha na sua palavra. Não falha. E tudo aquilo que nós estamos falando hoje é a palavra de Deus, é aquilo que nós aprendemos na Bíblia, e é a palavra que liberta, a palavra que transforma. Nós agora vamos para o nosso momento de oração, não é? Orar por todas as pessoas que nos estão acompanhando e enviou o seu pedido de oração. Mas antes eu gostaria que a pastora fizesse um resumo, né? Ou encorajar as pessoas que hoje quer receber uma oração. O que fazer antes de orar? Todo mundo que está nos acompanhando e pensa, já mandei o meu pedido, agora ela vai orar e já está. Não, é necessário nós aqui, o que nós passamos esse programa foi o quê? Preparar o solo para o momento mais importante, que é receber a semente, não é? Era isso que eu ia falar. Se você está assistindo esse programa, se você assistiu todo esse programa, isso já é um dos passos do antes de orar. Porque antes de orar, você precisa saber, estou orando com base em quê? Com fé em quê? A fé não é algo solto. Não é algo que, eu tenho fé, que as coisas vão ficar bem. Não, isso não é fé, isso é esperança. Eu sempre tenho a esperança de que vão vir coisas boas e melhores para mim. Fé é eu pegar numa lei bíblica, numa promessa que Deus me dá, colocar ali a minha estaca, tipo o homem que colocou a estaca na lua, da bandeirinha tremulando lá. Sim. E falar, não, a minha fé está baseada nisso. Então é porque tem essa fé, essa base, essa lei, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Então, quando você ora, você tem que estar orado baseado numa promessa de Deus, numa certeza de que Deus te promete. Então, agora quando nós formos orar, você vai se apegar nisso, naquilo que Deus promete sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, não é isso? É isso. Então vamos orar, não vamos é? Orar. Vamos abençoar todas as pessoas que entraram em contato conosco. Conosco. Né? Então, agora nós vamos orar e você vai pegar aquilo que você precisa, você vai se basear numa promessa de Deus para sua vida, para isso. E eu vou orar. Ó Deus, nós colocamos agora diante de Ti todas as pessoas que estão nos assistindo, todos esses pedidos de oração, famílias aqui representadas, casamentos aqui representados, ó Deus. Nós pedimos a Tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que ela não é terrena, ela não é animal, mas antes ela é poderosa para transformar situações. Nós oramos, ó Deus, nós oramos por esses pedidos de oração e colocamos diante de Ti todas essas famílias, esses casamentos, essas pessoas, esses problemas, e acreditamos que Tu, ó Deus, é um Deus que transforma, que restaura, que muda situações, que abre caminho onde não há, e por isso nós sabemos que temos a vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. E já está, não é? Já grandes está. bênçãos e grandes vitórias estão por vir. Muito obrigada, pastora, por ter estado aqui conosco no nosso programa. Eu também agradeço, espero voltar mais vezes. Já tivemos aqui o seu marido, falta os seus filhos virem aqui nos visitar. Né? Vamos trazer. Estamos chegando ao final do nosso programa. Lembrando a todos que nós temos o nosso canal no YouTube, TV Maná Brasil, onde você pode ir lá rever os nossos programas 60 minutos e tudo aquilo que nós passamos aqui na TV Maná Brasil. Lembrando a todos também que nós temos uma programação especial para todos, 24 horas por dia aqui no nosso programa. Não perca também os nossos programas 60 minutos. Cada vez mais nós temos convidados, pessoas especiais que passam por aqui, pastores, bispos, missionários, para nós termos 60 minutos com Deus e termos a nossa vida ainda mais transformada. Procure a Igreja Maná mais perto de si e saiba que Deus tem o melhor reservado a cada um de nós. Um grande abraço e tchau, tchau.